Quer dizer, é mais do que uma exaltação, é uma identificação. O cristão, o discípulo, a discípula de Jesus Cristo tem que ser sal, tem que ser luz. A imagem de sal. O sal serve para quê? O sal serve para dar sabor aos alimentos. O sal serve para conservar os alimentos. O sal tem tantas outras funções. E Jesus, ele diz para os discípulos: vós sois o sal da terra. Quer dizer, Jesus está dizendo para nós hoje, que somos seus discípulos e suas discípulas, que a nossa vida deve dar sabor ao mundo. O testemunho dos discípulos e discípulas de Jesus Cristo deve dar sabor ao mundo, deve fazer a diferença no mundo, deve fazer a diferença na vida da sociedade. E Jesus complementa com uma outra imagem: vós sois a luz do mundo. A imagem da luz, a imagem da luz que ilumina, a imagem da luz que naquele tempo as lamparinas não eram acesas para serem colocadas debaixo de um caixote ou debaixo da cama ou em qualquer outro lugar, mas que eram colocadas num lugar alto. Para quê? Para que ela pudesse iluminar todo o ambiente. Assim também o cristão, ele deve ser luz. Ele é luz. Ele é a luz que deve iluminar o mundo. É interessante que o Evangelho abre aqui uma dimensão de universalidade. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. É o nosso testemunho. Como é que nós nos tornamos sal? Como é que nós nos tornamos luz? Através do nosso testemunho. Tanto que o Evangelho vai terminar Jesus dizendo: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, como é que nós somos sal? Como é que nós somos luz? Claro, sal é Cristo, luz é Cristo. Mas o cristão unido a Cristo, ele manifesta o sal de Cristo, ele manifesta a luz de Cristo, ele se torna sal, ele se torna luz, mas ele não tem sal por si mesmo, ele não tem luz por si mesmo. O sal que o cristão tem é o sal de Cristo, a luz que o cristão tem é a luz de Cristo. Então ele leva, através do seu testemunho, através das suas pequenas e grandes obras, o sal de Cristo. Ele leva, através das suas pequenas e grandes obras, a luz de Cristo. Ele vai se tornando sal, ele vai se tornando luz, na medida em que ele está unido a Cristo, na medida em que ele busca verdadeiramente viver de Cristo. A sua vida vai se tornando sal, a sua vida vai se tornando luz. O seu testemunho fala, e o testemunho fala. Paulo VI já dizia, no Evangelho Anunciante, ele dizia: se os mestres são ouvidos, é porque são antes testemunhas. São Paulo VI dizia: o mundo escuta com muito mais boa vontade o testemunho do que os discursos. A vida fala. Quem não se admira com o testemunho de uma Santa Madre Teresa de Calcutá? Quem não se admira com o testemunho de uma Santa Lúcia dos Pobres? Quem não se admira com o testemunho de tantos santos? Quem não se admira? Eu estive no Nordeste esses dias, na Paraíba.
depois se ordenou, foi ordenado e se tornou missionário. Ele ia naquelas cidades do Nordeste, pregava, criava as casas de caridade, onde ali eram educadas as meninas, ali onde também eram enfermarias. Imagine isso naquele tempo, a caridade desse homem. Quem não se admira com a caridade? Quem não se admira com o testemunho? Porque o testemunho fala, o testemunho interpela a vida de cada um de nós. É aquilo que o profeta Isaías colocou diante de nós. O profeta Isaías está falando o quê? Está falando do jejum. E ele diz como deve ser o nosso jejum, como deveria ser o jejum do judeu daquele tempo e também do nosso. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos, quando encontrares um pobre, e não desprezes a sua carne. Então brilhará tua luz como aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. É a força da caridade, do amor. É a força do amor, onde o profeta Isaías mostra como é que deve ser o jejum. O jejum deve tocar de forma concreta, reparte o pão com o faminto, acolhe em casa o pobre, o peregrino, quando encontrar-se no pobre. Quer dizer, seja dom de caridade, seja dom de amor. Com a caridade e o amor, amados e amadas de Deus, nós tocamos o coração de Deus. Por isso o profeta diz, a glória do Senhor te seguirá. Nós tocamos o coração de Deus, porque Deus é amor. A maior definição do Novo Testamento dá de Deus, Deus é amor. E quando nós amamos, nós nos identificamos com o ser de Deus, nós tocamos o coração de Deus. Por isso o amor é irrenunciável na vida cristã. Ah, Dom Paulo, eu sou católico, mas não sou caridoso. Está faltando alguma coisa na sua vida de fé. Porque a caridade é parte integrante da vida de fé. A caridade não é algo opcional que eu posso fazer ou não fazer. Não, a caridade tem que ser uma atitude de vida. E a caridade nunca pode ser na nossa vida caridade de tabela. Ah, eu faço uma caridadezinha para aliviar minha consciência, eu faço umas coisinhas para aliviar minha consciência, quando tem lá um rapaz pedindo lá no semáforo, eu dou uma caridade, eu dou uma esmolazinha para aliviar minha consciência. Não, a caridade da nossa vida não pode ser caridade por tabela para aliviar nossa consciência. A caridade é critério de vida. A caridade faz parte do caminho de fé, do caminho do homem, da mulher de fé. A caridade é parte integrante. Bento XVI dizia isso naquele Deus Carta 7, onde a caridade não é opcional na nossa vida. Pode ser uma coisa que eu possa fazer ou não. Não, a caridade é integrante do meu caminho de fé. A caridade é integrante da vida do homem e da mulher que segue Jesus Cristo. E quem verdadeiramente se coloca com força no caminho da caridade, toca o coração de Deus, toca a glória de Deus, porque toca a carne, usando uma expressão de Papa Francisco, toca a carne sofredora de Cristo, do irmão pobre, do irmão necessitado, naquele e daquela que necessita do nosso amor. E quando a gente se coloca verdadeiramente no caminho da caridade, no caminho do amor, a gente vai se tornando testemunha, a gente vai se tornando sal, a gente vai se tornando luz, e a gente não tem que ter medo desse caminho, não, porque foi o caminho de Cristo. É aquilo que São Paulo apresentou à comunidade de Corinto. São Paulo, quando ele evangelizou Atenas, ele fez o discurso da sabedoria. Pegue Atos 17, vocês vão perceber um discurso muito bonito.
Paulo desce para Corinto. E em Corinto ele muda radicalmente a sua pregação. É o que ele vai dizer na leitura hoje. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E continua: aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito temor. Por quê? O que Paulo percebe? Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria. Quer dizer, Paulo muda radicalmente agora o seu discurso. Paulo se centra na fraqueza, naquilo que aparentemente diante do mundo é fraqueza, naquilo que aparentemente diante do mundo é loucura, diante dos gregos que anunciam a sabedoria. Falar da morte de Cristo, falar da cruz é loucura. Para o judaísmo é escândalo. A cruz é escândalo. O texto de Deuteronômio 21:22 dizia que quem era suspenso no madeiro era maldito de Deus. E esse texto era aplicado no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, a quem morria crucificado. Então a cruz era loucura. Os gregos, a cruz era escândalo para o mundo judaico, a cruz era excomunhão, e era exatamente Cristo e Cristo crucificado que Paulo prega. E percebe que na cruz de Cristo, na fraqueza da cruz de Cristo, está a força, porque não é a lógica do mundo, é a lógica de Deus, e a lógica de Deus é exatamente aquilo que não é, e Deus faz aquilo que é. É exatamente daquilo que aparentemente é fraco, é frágil, é sem sentido. É aí que está a força de Deus. É a cruz. A cruz é o ápice do amor de Cristo. A cruz é a entrega de Cristo por amor. E o cristianismo não pode ter medo do amor. O cristianismo, quem verdadeiramente é discípulo de Jesus Cristo, não pode ter medo do amor. Não pode ter medo das pequenas coisas, daquilo que aparentemente é desprezível, daquilo que aparentemente é sem sentido. Aí está a força da fé. Aí está a força do nosso testemunho. É daquilo que não é das pequenas coisas, é da fraqueza que vai se manifestando a força de Cristo, que vai se manifestando a força do amor de Cristo. Porque não somos nós. Se fôssemos nós que fizéssemos, que conduzíssemos, que determinássemos, seríamos pelagianos, porque acharíamos que tudo era pela nossa força. O Paulo mostra exatamente em Corinto que é a força de Cristo que deve se manifestar, é a força da cruz de Cristo, e a força da cruz de Cristo é o amor, é a redenção veio daí. E então a gente não tem que ter medo dos pequenos testemunhos, a gente não tem que ter medo das pequenas ações, a gente não tem que ter medo das pequenas coisas. É daí que vai nascendo e que vai se manifestando a força de Cristo, a força da cruz de Cristo, a força do amor de Cristo. E aí a gente vai se tornando sal, a gente vai se tornando luz, porque vai irradiando não as suas capacidades, não a sua potencialidade e capacidade foi colocada à disposição, mas vai se irradiando a força do amor de Cristo, a força de Cristo agindo em você, e o testemunho vai tomando a sua força, e você vai se tornando sal, vai se tornando luz, vai verdadeiramente iluminando e salgando com a sua existência, com o seu testemunho. Isso é um caminho, amados e amadas de Deus, mas é um caminho irrenunciável. Porque Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E ele mostra o que ele faz com o sal quando não salva. É jogado fora. E jogado fora é sempre uma imagem que traz para nós a ideia da possibilidade da exclusão.
confusão do juízo escatológico, a gente se ficar de fora. Ficar de fora por quê? Porque não foi salvo, porque não salvou. Ficar de fora por quê? Porque não foi luz. Nesse dia, Padre Hector, Elias, o Senhor está tomando posse desse nosso amado povo, e o povo tomando posse do Senhor, porque assim é a vida do Padre, assim é a vida do pastor. Nós não somos pastores para nós mesmos. Nós somos pastores para desgastar a vida, para doar a vida com alegria, como presença do bom pastor. O Senhor já está aqui, o povo já lhe conhece, já doou a vida em tantas partes do mundo, né? Colombiano, mas que doou a vida na Espanha, doou a vida na Venezuela, doou a vida na Itália, agora está doando a vida aqui entre nós. Já iniciou um caminho bonito aqui da sua doação, mas agora esse caminho toma uma outra forma, onde o Senhor é aquele que assume o papel, essa responsabilidade de bom pastor da vida da comunidade. Isso é uma responsabilidade? É, mas também tem a beleza de poder doar a vida com mais totalidade, tem também a beleza de poder doar a vida com mais interesse, com mais totalidade. Eu me lembro de quando fui nomeado bispo, e Dom Geraldo Filho estava um pouco em crise, porque a crise da nomeação, e aí Dom Geraldo Filho disse: nunca faça o episcopado peso, é a graça de poder doar a vida, e a graça de Senhor poder doar a vida que ocupado. A graça de poder fazer com que esse nosso amado povo doe também, continue a doar a vida com alegria. Padre Lírio doou a vida de tantos anos, reformou as estruturas, a igreja está bonita, a comunidade bonita. Continue fazendo com que esse povo doe a vida com alegria. Vá à frente, de forma que todo mundo veja o pastor, todo mundo perceba que Cristo é a nossa meta, e Cristo é aquele que vai caminhando conosco como bom pastor. Vá no meio, de forma que esse nosso amado povo esteja sempre animado. Os pastorais, os movimentos, sintam a sua proximidade do pastor, e por isso caminhem sempre animados. Dê para elas o bom odor de Cristo, e tenha o cheiro das ovelhas, como dizia o Papa Francisco, porque é pastor com proximidade. E vá atrás, para que o Senhor não perca nenhum daqueles e daquelas que o Senhor nos confiou. E tenha iniciado aqui um caminho bonito de pastor e rebanho e pastor. Que a Virgem da Consolada segue com beleza esse caminho, de forma que ele continue a produzir muitos frutos de evangelização, de missão, de caridade, de vida nova. Amém. Renovação das promessas sacerdotais. Nesse momento, o novo pároco será interrogado publicamente para manifestar a sua disposição de cooperar com o arcebispo, trabalhando em comunhão com ele e cuidando com zelo da paróquia que lhe está sendo confiada. Filho caríssimo, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometestes no dia da tua ordenação sacerdotal. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo, para o louvor de Deus e santificação do povo cristão,
que se entregou ao Pai por nós, e ser com Ele consagrado a Deus para a salvação dos homens, queres com dignidade e sabedoria desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Caro filho, prometes respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Amém. Entrega dos encargos. Nesse momento, o bispo entregará ao novo párroco a cadeira presidencial, de onde presidirá celebrações e orientará ao povo de Deus. Entregará também a chave do tabernáculo, onde se encontra a Eucaristia, alimento dos fiéis que, como igreja, vivem e se alimentam do corpo e sangue do Senhor. Em seguida, o bispo desejará a paz ao novo pároco. Recebe essa cadeira presidencial, lembra-te de que ela pertence a Cristo Jesus, pois é Ele próprio, por meio de seus ministros, quem ensina, governa e santifica os fiéis. Imploro ao Pai Eterno que te faça sempre mais digno de exercer tão santas funções. Filho caríssimo, recebe a chave do tabernáculo, do qual está guardado o sacramento do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e possa sempre adorar o Cristo lá presente, que Ele seja para ti e para esta comunidade de fé, fonte inesgotável de unidade, de força e de paz. Caro filho, a paz esteja contigo. Amor de Cristo no comigo. Então acolhemos o nosso novo pároco com uma salva de palmas bem difícil. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, elevemos ao Pai Celeste a nossa voz em prece suplicando: iluminai, Senhor, a vossa igreja. Iluminai, Senhor, a
pela Igreja, o sacramento de Cristo no mundo, para que seja sempre luz para a humanidade, empenhada no anúncio do Evangelho e na edificação do reino de Deus. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Que as autoridades públicas de nosso país assegurem o atendimento das necessidades básicas de todos os cidadãos, para que tenham acesso à saúde pública de qualidade. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Por todos nós que participamos desta liturgia, para que, na escuta atenta da palavra de Deus e no conjunto da nossa vida, segundo os valores de Cristo, sejamos pessoas transformadas à sua imagem. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Abençoai os membros da Pastoral da Saúde de nossa Arquidiocese, para que cresçam na disponibilidade em vos servir por meio da atenção e do carinho para com os enfermos. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Pelo nosso Padre Héctor Elias Bittencourt, que hoje assume a missão de conduzir nossa comunidade paroquial, peçamos ao Senhor da Messe e pastor do rebanho, que sempre o ilumine e sustente no ministério sacerdotal. Nós os pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Deus onipotente, cheio de misericórdia, ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, agora serão trazidas as oferendas que se converterão no corpo e sangue de Jesus Cristo. Junto com as ofertas em espécie, também podemos ofertar ao Pai nossas alegrias, tristezas, nosso trabalho e nossas dificuldades, mas principalmente ofertemos com Cristo o nosso coração. Meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, quero olhar minha voz,
Orarem, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.